Desde o capítulo 18, nós temos estado a falar sobre a comunidade do Reino de Deus, a comunidade do Reino, que é a Igreja. Nós temos falado que é uma comunidade que é diferente de qualquer outra comunidade que existe sobre a face da Terra, temos falado isto, e temos visto o porquê disto. Nós já vimos que das primeiras coisas que abordámos foi que a comunidade do Reino é especial, em primeiro lugar, porque é a comunidade mais amada e a melhor amada na face da Terra. Não há uma comunidade, não há um conjunto de pessoas, não há um país com fronteiras, não há absolutamente nenhuma comunidade que seja tão amada como a comunidade do Reino, porque ela é amada com um amor que a sociedade procura e não encontra. Que a sociedade vive as mazelas do vazio desse amor, que é o amor incondicional, o amor infinito, o amor inesgotável, o amor do próprio Deus. Então a comunidade do Reino é uma comunidade do outro mundo, é diferente de todas as outras, em primeiro lugar, porque ela é alvo do amor que transborda da Trindade. Pai ama o Filho é o objeto do amor do Pai e o elo entre os dois é o Espírito Santo. E este amor está na Trindade e é derramado para fora, especialmente para esta comunidade adquirida pelo sangue de Cristo, que é a Igreja. E vimos como esse amor de Deus vai ao ponto de, quando um dos seus filhos se desvia, então ele vai atrás da ovelha que se perdeu. E como é que ele faz isso? Nós vimos também, ele faz isso de várias formas, mas uma delas é por meio exatamente dessa comunidade. Por isso é que a Igreja é algo fundamental, por isso é que a Igreja é essencial à vida cristã. Não dá para ter uma vida cristã sem a vida em Igreja. Não dá. Porque quando alguém se afasta dos caminhos de Deus, quando uma ovelha se extravia, Deus vai usar a disciplina da Igreja, foi o que nós vimos, Mateus 18, para trazer essa pessoa de volta. Uma disciplina que deve ser amorosa, uma disciplina que deve ser humilde e depois deve ser banhada com perdão, 70 vezes 7. O que permite a comunidade do Reino continuar dentro dessas fronteiras do amor é exatamente o perdão, que é extremamente necessário. Porque quando pessoas que ainda estão em processo de se tornarem parecidas com Jesus se juntam no mesmo lugar, vai haver feridas. Vai haver decepções, vai haver frustrações uns com os outros, vão haver palavras que foram ditas e não deviam ter sido ditas, vão haver palavras que deviam ter sido ditas e aquilo que reinou foi o silêncio. E muitas vezes o silêncio fere mais do que determinadas palavras que são ditas. Então, onde se quer que a comunidade do Reino viva o amor, tem que obrigatoriamente existir o perdão. E por isso, quando alguém se afasta e depois volta, como é que a comunidade deve receber esse que se afasta? Com dedos apontados? Com flechas apontadas? Não. Com o amor perdoador. Porquê? E Jesus conta aquela parábola que nada mais é do que dizer: nós fomos perdoados de uma forma infinita. Por isso devemos perdoar sem limites também. Então a Igreja deve ser a comunidade na face da terra onde mais perdão abunda por metro quadrado. Porque a Igreja foi alvo de um perdão que ela nunca vai ter que dar a ninguém. Porque a sua ofensa era maior contra Deus do que alguma ofensa que possam fazer para algum dos seus membros. A comunidade do Reino é também aquela em que, em obediência e intimidade com Deus, é composta por casamentos que se caracterizam por uma aliança, não um contrato, mas uma aliança de amor incondicional e sacrificial entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher, foi o que nós vimos, onde o divórcio é apenas uma concessão, não é um requisito, e apenas em caso de infidelidade conjugal. E mesmo essa não é a melhor saída, essa é a última saída, porque aquilo que mais exalta o Evangelho, aquilo que mais exalta o poder do Evangelho, é quando, mesmo naquilo que mais fere o casamento, que é o divórcio, que é a traição, é derramado aquilo que a comunidade recebeu de Deus e que deve distribuir a todos aqueles que falham. Que é o quê? O perdão. Então um casamento restaurado, mesmo depois da traição, exalta muito mais o Evangelho de Deus do que um casamento em que cada um vai para o seu lado. Mas às vezes não é possível. Por isso é que, em último caso, também é possível na comunidade do Reino, e esta foi a última coisa que nós vimos, existirem pessoas que não se casam. Pessoas que, ou por incapacidade natural, ou por chamada divina, vivem uma vida solteira. E fazem parte da comunidade do Reino para seguirem o mesmo exemplo daquele que foi
o solteiro por excelência. Aquele que se doou em favor dos outros. Então, se por um lado, que nós tínhamos visto antes, o casamento é o palco de um amor sacrificial de um cônjuge para com o outro e para os filhos, principalmente, embora o solteiro não tenha alguém para quem derramar esse amor sacrificial, o solteiro não é chamado a viver uma vida centrada em si mesmo. Na comunidade do reino, o solteiro é chamado a viver também amor sacrificial. Não é um cônjuge, o palco principal é a sua comunidade, as pessoas que estão à sua volta, no seu trabalho, os seus vizinhos, os seus familiares. Qualquer que seja o estado civil, nós vimos isto, todos são chamados a amar sacrificialmente. Seja casado, seja solteiro. Apenas muda o palco principal desse amor sacrificial. E hoje nós vamos ver o espaço das crianças. Então nós temos basicamente estado a falar de família, vimos casamento, vimos divórcio, novo casamento, vida solteira, e agora vamos ver o espaço das crianças na comunidade do Reino de Deus. Primeiro ponto. Depois, o segundo ponto, vamos ver como essas crianças servem como exemplo e devem servir como inspiração para toda a comunidade. Ou seja, por isso aqueles que não têm filhos não pensem que o sermão não é para vocês. Porque na primeira parte é em parte e na segunda parte é de todo para todos nós. Ok? Então, vamos lá. Primeiro vamos ver as crianças como responsabilidade da comunidade. Mateus 19, a nossa passagem é do 13 ao 15, mas vamos ler primeiro só o 13 e a primeira parte do 14. E diz assim: então lhes trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais. Vamos orar. Senhor Deus, rogamos-te que neste momento, como cantamos, mostra a beleza que há em Cristo. Que o nosso coração se derreta diante da tua beleza, Senhor. Que o teu Espírito conduza os pensamentos de cada um de nós aqui. Que não haja pensamentos concorrentes. Se os houver, Senhor, sejam cativos a Ti, como diz a Tua palavra, Senhor. E que neste momento o foco da atenção de cada um de nós, desde a criança que está aqui nesta sala, até ao mais idoso, desde aquele que está tranquilo, até aquele que está agitado e perturbado por alguma coisa na sua vida. Senhor, rogamos-te, Senhor, Espírito Santo, coloca os olhos, a disposição do coração centrado em Ti neste momento, para que Tu faças aquilo que Tu queres fazer em cada um de nós. No nome de Jesus nós rogamos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder. Amém. Amém. Então, havia pessoas aqui a trazerem crianças para que Jesus impusesse as mãos, orasse por elas e as abençoasse. Isto era uma prática na sinagoga. Os pais, os encarregados de educação, levavam as crianças aos líderes da sinagoga para orarem por eles, para os abençoarem. E havia vários anciãos, vários presbíteros, que é a mesma palavra, e a criança passava de mãos em mãos e cada um deles orava e abençoava aquela criança. Então aquilo que nós encontramos aqui é os pais a quererem exatamente isto, mas com Jesus. E a imposição de mãos é algo também muito comum que nós encontramos tanto no Antigo Testamento como encontramos no Novo Testamento. Nós vemos Moisés, na altura da sucessão da sua liderança, quando ele vai passar a autoridade da liderança do povo para Israel, vai passar para Josué. Okay? E quando ele passa para Josué, então eles impõem as mãos sobre Josué. Nós encontramos também Paulo e Silas, Antioquia. A igreja impõe as mãos ao enviá-los. Encontramos Timóteo, que foi alvo da imposição de mãos pelos presbíteros para a consagração do seu ministério. Nós encontramos na passagem aqui Jesus a impor a mão sobre crianças, mas também encontramos noutras passagens dos Evangelhos Jesus a impor as mãos sobre pessoas doentes para curá-las. Então nós vemos que a imposição de mãos era algo presente, e estes foram só alguns exemplos. Nós vemos a imposição de mãos como algo presente na vida do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até ao Novo, como um sinal da bênção que se quer transmitir para aquela pessoa. Não é que seja algo místico, não é. É apenas algo simbólico, que se deseja abençoar, ou então o conferir autoridade. E encontramos então a imposição de mãos no Antigo e no Novo Testamento. E as pessoas reconheciam Jesus como um líder.
Um profeta que ensinava com autoridade como eles nunca tinham visto. Vemos essa exclamação, vemos essa surpresa depois do Sermão do Monte, quando as pessoas dizem: nunca vimos ninguém ensinar com esta autoridade. E outros textos manifestam isto aqui. Eles nunca tinham visto alguém fazer os milagres que Jesus fazia, ressuscitar dos mortos, libertar demónios só com a sua palavra, de um momento para o outro, de uma forma instantânea, curar pessoas. Nunca viram isto aqui. Quem é que não queria que se Jesus aparecesse corporeamente aqui nesta manhã, que Ele orasse pelas nossas crianças? Quem é que não ia querer isso? E era isto que as pessoas estavam a querer, que Jesus as abençoasse, orasse por elas. E o que é que acontece? Os discípulos repreendem. Os discípulos censuram as pessoas que querem chegar a Jesus. Talvez porque Jesus estava a ensinar, talvez porque Jesus e havia muito trabalho para fazer e atender aquelas crianças seria uma perda de tempo, até porque na comunidade judaica a criança era alvo de amor por parte das pessoas, mas não tinha privilégios sociais nenhuns. A criança não tinha privilégio social naquela cultura, naquela altura. Então eles queriam impedir que as crianças chegassem. Agora Jesus não fica indiferente e Jesus dá uma resposta. Jesus disse: deixem-nas vir. Num texto paralelo que trata deste mesmo evento, vai dizer lá em Marcos que Jesus fica indignado. Jesus fica irado. E não são muitas as vezes que nós encontramos Jesus a ficar indignado no Novo Testamento. Temos aquela situação do templo, quando ele entra no templo e expulsa os cambistas, e esta é uma outra situação em que Jesus fica indignado, e é com os discípulos, porque eles estavam a impedir as crianças de chegar até ele. Não sabemos o contexto que fez com que os pais levassem as crianças a Jesus, talvez por eles estarem a ensinar sobre casamento, sobre família, e aí talvez Jesus tenha dito alguma coisa sobre crianças, sobre educação de filhos, não sabemos, mas o que sabemos é que as crianças foram levadas a Jesus e que Jesus ficou indignado pelo facto de terem impedido as crianças de chegar até ele. Ele então depois disse: deixem-nas vir, e abençoou e orou por elas. Então podemos perceber que Jesus ama as crianças. Jesus ama as crianças. Já no capítulo anterior, não sei se recordam, Jesus coloca uma criança no seu colo. Jesus coloca lá em Mateus 18 uma criança no seu colo. Agora, Jesus não só ama as crianças, mas eu também acho que Jesus ama os pais das crianças, que trazem as crianças até si, porque isto revela alguma coisa. Isto revela que os pais querem que Jesus abençoe as suas crianças. E Jesus não ama aquele pai que traz a criança até si. E é este o padrão de toda a Escritura, que incentiva os pais a trazerem as crianças ao ponto em que elas comecem e desenvolvam o seu amor por Deus. As Escrituras colocam esta ênfase. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, passagem muito conhecida de muitos de nós aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então este é o mandamento para o povo de Israel. Este é o mandamento para a igreja de Deus. Ama o Senhor teu Deus com tudo o que há em ti, com toda a intensidade, com todo o teu coração, com todas as áreas da tua vida. Ama o Senhor, coloca-o em primeiro lugar. E o que é que vem a seguir a isto? A seguir a isto diz: e estas palavras, este ensino, este chamamento, esta exortação a amar o Senhor com todo o teu coração faz o quê? Ensina aos teus filhos. Ensina a teus filhos e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então o povo de Israel foi instruído a amar o Senhor, mas não só. Logo o segundo mandamento a seguir a esse foi isto aqui, este amor que tens que ter por mim. Ensina às crianças, ensina os teus filhos a me amarem. Durante o dia todo, em todos os contextos, ensina-os a me amarem. E foi isso que o líder seguinte do povo, que foi Josué, encorajou as famílias a fazerem. Ele diz assim no final do livro de Josué, e este texto também tem uma parte de um versículo que é muito conhecida: escolhei hoje a quem cultuareis, se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas eu e a minha casa cultuaremos o Senhor. Então o povo respondeu e disse: longe de nós abandonar o Senhor para cultuar outros deuses. Eles estão a dizer: as nossas famílias também vão cultuar outros deuses. Agora, o texto vai nos dizer que enquanto Josué vivia, isso aconteceu. O problema foi depois. Os filhos não aprenderam a amar a Deus.
Os filhos não aprenderam a amar a Deus. Qual foi o resultado? Foi terrível. A sociedade de Israel corrompeu-se a todos os níveis. A nível espiritual, a nível moral, a nível político, a nível social. Tanto que o livro seguinte a Josué é o livro de Juízes. E aquilo que nós encontramos Juízes, e o pessoal dos jovens mais velhos sabe porque temos estudado o panorama do Antigo Testamento, o livro de Juízes é uma espiral cada vez mais descendente em direção ao pecado, longe de Deus para o pecado. Então aquilo que nós encontramos no final do livro de Juízes é algo terrível. Uma situação terrível. Nós vemos uma mulher a ser violada durante toda a madrugada por diferentes homens até à morte, na porta da casa onde ela estava hospedada. E o que é que acontece depois? O marido dela fica indignado. O marido não, porque ela era concubina. Nem era esposa, era concubina. O marido fica indignado, esquarteja a mulher aos pedaços e envia os membros da mulher para todo Israel, para cada tribo de Israel, para que depois cada tribo possa ser convocada a se vingar desse ato hediondo junto da tribo à qual pertenciam esses violadores, a tribo de Benjamim. E o que é que acontece na história? Quase toda a tribo de Benjamim é dizimada. A tribo de Benjamim quase deixa de existir, ao ponto que depois eles vão ter que arranjar mulheres para essa tribo, para que eles depois possam se desenvolver, caso contrário, a tribo de Benjamim teria sido extinta. E chegou neste ponto. E, aliás, um tema recorrente no livro de Juízes é que cada um fazia aquilo que era melhor aos seus próprios olhos, não segundo a lei do Senhor. E é isto que acontece. Porquê? Porque os filhos não aprenderam a amar a Deus. O desastre acontece quando os filhos não aprendem a amar a Deus. Quando se tira Deus do cenário, o quadro fica negro. Aquilo que existe de pior na humanidade vem ao de cima. Corrupção, criminalidade, homicídios, mentira, desconfiança, traição. Tudo o que é hediondo começa a vir ao de cima quando Deus é tirado do cenário. Foi o que aconteceu em Israel. Era dever dos pais transmitirem aos filhos o que Deus havia feito. Nos Salmos nós encontramos isto várias vezes. Que de uma geração se deve passar à outra geração. Nós encontramos isto repetidas vezes. Então, ensinar os filhos a amar a Deus é bom para a sociedade. Isto é missão. Isto é missão. Ensinar os filhos a amar a Deus é beneficiar a sociedade, como nós vimos aqui neste exemplo de Israel. Mas é também bom para eles. Provérbios 22, 6, um versículo também muito conhecido por muitos. Instrui a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Agora, isto não é uma promessa. Isto é um princípio geral. Okay? O livro de Provérbios não são promessas, são princípios gerais. Porque há pais que ensinam os filhos os caminhos do Senhor e depois os filhos não seguem. Okay? É um princípio geral. Ou seja, o que está aqui a dizer é, se ensinares os teus filhos a seguir os caminhos do Senhor, há uma grande probabilidade de eles continuarem nos caminhos do Senhor. É um princípio geral. A mesma orientação está no Novo Testamento, Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Então nós encontramos este princípio. Nós encontramos esta responsabilidade dos pais, que é a principal responsabilidade deles, a educação cristã dos seus filhos. E é deles a principal responsabilidade da educação cristã dos filhos. Não é de outros familiares, não é da igreja, não é do pastor, não é dos líderes do ministério, é dos pais a principal responsabilidade de os educar nos caminhos do Senhor. E isto está por todas as Escrituras. Aquilo que cada pai da nossa igreja é chamado a fazer é exatamente isto. Ensinar os filhos a amar a Deus e obedecer a Deus. Missão número 1 de qualquer pai. E nós temos vários pais aqui. Temos vários pais. Então ouçam. A nossa principal responsabilidade junto dos nossos filhos não é fazer com que eles sejam alguém na vida, segundo os padrões do mundo. Não é fazer deles médicos, advogados, engenheiros, políticos, jogadores de futebol, craques. Não é para fazer disso. Essa não é a principal missão. Isso é importante, isso tem o seu lugar, mas a principal missão de fazer alguém na vida é de conduzi-los a Cristo. Isso é que é ser alguém na vida, é ser como Cristo. Existe mais alguma coisa melhor, mais importante, mais fundamental, mais duradoura para toda a eternidade do que ser como Cristo? Então ser alguém na vida é ser como Cristo. Isto é que é ser alguém na vida. E isto é que é o conceito de deixarmos o mundo entrar dentro da igreja. Deixar o mundo entrar dentro da igreja não tem tanto a ver com roupa, não tem tanto a ver com estilo de música, não tem tanto a ver com
com algumas práticas que muitas vezes se condenam, entrar o mundo na igreja é este tipo de conceitos que vão permeando a nossa forma, a nossa cosmovisão, a nossa forma de ver e de ler o mundo, a realidade e de agir em função disso. Ser alguém na vida é ser como Cristo. Não é ser médico, não é ser advogado. Levar os nossos filhos a amarem Deus de todo o coração, glorificarem a Deus, seja qual for a sua vocação. E aí não importa, eles vão ser um médico, se eles amarem a Deus, eles vão glorificar a Deus sendo médicos. Se eles trabalharem na recolha do lixo à noite, eles vão glorificar na recolha do lixo a Deus, fazendo o seu trabalho, contribuindo em amor para um funcionamento harmonioso da sociedade, sendo um protótipo daquela sociedade que está por vir, que é a sociedade dos novos céus da nova terra. É isto que nós pais devemos fazer. Agora, provavelmente todos nós pais aqui vamos dizer amém a isto. Todos vamos dizer amém a isto. Vão concordar 100%. Mas a questão é, na prática, será que é isto que acontece? Na prática, no nosso dia-a-dia, na segunda-feira, quando levantamos às 6 da manhã ou às 7 da manhã para cuidar dos filhos, levar à escola, trazer, no dia-a-dia, como é que isto acontece? Qual é a prática? O melhor ensino que os nossos filhos vão receber não é de matemática, não é de filosofia, não é de história. O melhor ensino que eles vão receber é isto aqui. É isto aqui. E aliás, se eles forem, e prestem atenção, se eles forem bons nisto aqui, eles vão ser esforçados para serem bons a matemática, a filosofia, a história, o português, etc. Porque eles querem honrar o Deus deles que os chama à excelência. Então, instruir os filhos no caminho do Senhor, responsabilidade dos pais. Agora, este ensino, esta instrução pode ganhar vários contornos, pode ter diferentes manifestações, mas todas fazem parte de um pacote completo. E então eu quero destacar aqui o princípio dos 4 Is da educação cristã, ok? Eu tive que arranjar aqui 4 palavras que comecem aí. Então, para nós memorizarmos com a maior facilidade, ok? O princípio dos 4 Is para a educação dos nossos filhos. E eu espero que saiamos no fim desta pregação com pelo menos os Is memorizados, ok? O primeiro I, instrução. Ok? Instrução. E a instrução é o ensino da palavra em si. E dentro do ensino da palavra nós podemos ter 2 contextos. Nós podemos ter o contexto mais formal e o contexto informal. Já explico. Então, o contexto formal de ensino da palavra e o contexto informal de ensino da palavra. Qual é o contexto formal de ensino da palavra? É o culto em família. O culto doméstico. O culto que deve ser feito em família, numa base constante, numa base diária, que eu acho que a maior parte das famílias não faz, infelizmente. É algo que pode ser implementado e deve ser implementado em todas as nossas famílias, na nossa igreja. O culto em família. E sem dificuldades, não é algo difícil. Pais, não é para prepararem um sermão de 50 minutos como os meus sermões aqui. Ok? Não é. Até porque para preparar um sermão deste leva entre 10 a 12 horas. Então não é para prepararem um sermão, eu sei que têm os vossos trabalhos, eu dedico-me exclusivamente a isto, poder trazer a palavra a vocês, mas cada pai é chamado a abrir a palavra com a sua família. E algo simples, não vamos dificultar. Não é para fazer meia hora, não é para fazer 1 hora de culto doméstico, basta ser 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Como? Exemplo. E não precisa ser assim, isto aqui é só um exemplo prático e que se calhar pode ser útil, mas cada família tem a sua dinâmica e cada um pode adotar aquilo que achar melhor e que funcionar melhor, desde que adote alguma coisa. Okay? Então, algo simples e prático de se fazer é após uma refeição. Já estamos todos à mesa. Não é preciso, quando depois estão todos, cada um nos seus quartos, chamar toda a gente, missão impossível para os pais, não é? Chamar os filhos que estão nos jogos da PlayStation, que estão a ler livros, não estão, que estão a ver televisão e a ver séries do Netflix. Então é difícil, é quase impossível chamar para se reunir. Então aproveitar logo a seguir à refeição, seja pequeno almoço, seja jantar, seja o que for, a seguir à refeição, abrir a palavra. E não é para ler 4 capítulos nem 5 capítulos, pode-se ler um versículo só, pode-se ler uma porção pequena das Escrituras. Provérbios é um bom livro para fazer com os filhos. Então, ler um pequeno versículo, tirar uma aplicação simples dali e depois orar. Podem também conversar sobre o dia, e isto é muito importante, conversar sobre o dia que tiveram se for à noite, ok? Conversar sobre como foi o dia de cada um, e cada um fala, o pai fala, a mãe fala, os filhos falam. Isso pode ser rápido, 5, 7 minutos. Isto vai promover o quê?
Vai promover aquilo que há muitas vezes carência nas famílias: comunicação. E a coisa torna-se mais complicada quando eles são adolescentes. Os pais dos adolescentes sabem o que eu estou a dizer. Se isto for promovido já desde criança, eles vão crescer num ambiente de comunicação. Não só em que as crianças comunicam aos pais, em que os filhos comunicam aos pais, mas que os próprios pais comunicam com os filhos. E dizem: olha, o meu dia foi difícil, o meu patrão fez-me isto assim, assim, assado, e eu estou a sofrer por causa disto. Isto vai promover comunicação, vai promover unidade familiar. Obviamente que às vezes é preciso filtrar aquilo que se vai contar dos pais para os filhos, como é natural, e é preciso sabedoria, mas é bom implementar esta comunicação. Então, abrir a palavra, 1 ou 2, 3, um pequeno bloco de versículos, ler, fazer uma aplicação e no fim orar. E ouro sobre azul seria se trabalhassem memorização de versículos. E é possível, ok? É possível. Nós em casa fazemos memorização de versículos. No início era complicado, mas o Rafa já memorizou vários versículos. E eu sei de outros pais também que ensinam os seus filhos versículos e que os filhos estão a memorizar versículos aqui. Então, vamos trabalhar nisto aqui. Inculcar os nossos filhos a guardarem a palavra no coração. Com filhos pequenos também podem cantar um pequeno cântico, que eles aprendam no Sempre Feliz. E eles gostam disso e cantam com alegria ali na mesa. Okay? Agora, para muitas famílias que não têm esse hábito de fazer, se forem começar a fazer agora, vai ser como é que é dizer? Em inglês é awkward, vai ser estranho, vai ser forçado, vai ser aquele momento assim, esquisito, assim. Não faz mal, comecem, porque todo este tipo de iniciativas no início é sempre esquisito. Mas depois vai ganhar naturalidade. E atenção, vai ser sempre forçado. Porquê? Por causa de uma coisa que está cá dentro, que é o nosso coração, é a nossa carne. Nossa carne. Agora, faço-vos uma pergunta, que já fiz aos pais na JAB dos adolescentes, que é: será que não é forçado os filhos, na véspera de um teste, terem que estudar? Os filhos vão estudar. Espera aí, pai, eu quero estudar. Eu vou estudar. Todos empolgados, felizes da vida, vão estudar. É assim? Não. É preciso obrigar os filhos a estudar na maior parte das vezes. E às vezes travamos essas lutas e somos intransigentes nisso, mas naquilo que de facto é eterno, que não é matemática, que não é o 5 ou o 20 que eles vão ter na sua matéria na escola, que importa, mas é a sua alma que dura para a eternidade. Nós não temos essa rigidez. Devíamos ter. Posso ouvir um amém dos pais? Amém. Acabaram de concordar. O amém é uma concordância. Foi diante do Senhor e diante da igreja. Ok. No nosso caderninho que nós estamos a fazer, que a Carlota está a tirar fotografias, e eu peço que aos mais tímidos membros não fujam das fotografias, tirem a fotografia para nós termos o nosso caderno de membros. No caderno de membros, que nós já temos vindo a falar, vamos colocar lá um guião para culto familiar, para culto doméstico. Okay? Vamos colocar lá os passinhos simples daquilo que podem fazer, algumas ideias do que podem fazer. Vamos tentar implementar. Okay? Vamos lutar por isto nas nossas famílias. Então, o primeiro contexto da instrução, o primeiro instrução, que é o ensino da palavra, contexto formal, mas também o contexto informal. No dia a dia, à luz daquilo que nós lemos em Deuteronômio, ao levantar-te, ao deitar-te, ao ir para ali, ao ir para acolá. No trânsito, podemos instruir. Quando no trânsito nós perdemos a paciência, os nossos filhos vão nos ver perder a paciência várias vezes. E aí chega a esposa e diz: olha o exemplo que tu estás a dar aos teus filhos, a Talita faz-me isto. E aí nós temos... Nesse momento, é o momento deles aprenderem como se lida humildemente com o erro que se cometeu. E aí nós vamos instruí-los sobre como devemos agir nessas circunstâncias. Dizer: o pai fez mal, o papai não devia ter dito o que disse. Okay? Então, nas várias situações do dia-a-dia, quando se vê as notícias, quando se vê um filme, porque nem tudo o que os filmes têm é bom, mas também não vamos proibi-los de verem tudo, porque é bom eles criarem um senso crítico. Aí vamos sentar ao pé deles, mas com calma, hein? Vamos sentar ao pé deles e vamos ensiná-los e instruí-los. Olha, isto aqui não está correto. Isto aqui, no PJ Masks, estou a falar daquilo que o Rafa vê, isto aqui não está correto. Isto aqui que no Patrulha Pata aconteceu, não deve acontecer. Ou então, o contrário também, dizer: olha, esta atitude é aquilo que a Bíblia também chama que nós tenhamos. Então, aproveitar esses momentos de forma simples, de forma natural, no dia-a-dia. Outro momento informal é a disciplina, a correção. Quando a criança desobedece. Instruir e trazer o Evangelho. Não é só dizer que não podes fazer, não é só dizer que não deves fazer, não é só levar lá para o quarto e disciplinar a criança, mas é explicar o porquê. É explicar porque aquilo que ela fez não é uma atitude de amor. E porque Deus, que é amor, nos chamou a amar.
E isso que ela fez não é algo amoroso. Então levar a criança a perceber que não é algo amoroso. E aí podemos explicar, olha, tu gostavas que eu fizesse isto contigo? E ela entender que o comportamento que ela tem que ter não é apenas porque sim, porque isso vai apenas criar crianças que obedecem cegamente a regras, sem as entenderem, e um dia que elas estiverem longe da cerca que nós colocamos com elas, elas vão extrapolar essas cercas. Nós temos, e a educação que nós temos que lhes dar, a instrução tem que ser aonde? No coração. Não pode ser apenas nas regras externas. Ok? Por isso é que há às vezes muitos desgostos nas famílias. O nosso foco tem que ser o coração. E mostrar o Evangelho. Olha, filho, foi por causa dessa mentira que Jesus sofreu. E Jesus disse sempre a verdade. Para que tu, quando não dizes a verdade, Deus ainda assim te possa aceitar. Porque Ele disse a verdade. Porque o bom comportamento dele é o bom comportamento que cobre as tuas faltas. A criança pode não entender nada na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. Mas se nós falarmos isto sequencialmente, todos os dias, durante 18 anos que eles estejam connosco, isto vai entrar no seu coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, afiada para quê? Para penetrar o coração. E nós estamos a trazer a palavra, seja formalmente, seja informalmente, para aquilo que tem de facto o poder de transformar o coração. Nós podemos fazer 30 mil cultos domésticos, nós podemos citar a palavra para eles, nós podemos fazer com que eles memorizem versículos, eles podem cantar todos os cânticos, mas nós não conseguimos transformar o coração de uma criança, porque todos estão mortos em ofensas e pecados, Efésios 2. Por isso, aquilo que nós temos que fazer é exatamente regar, arar o coração pela palavra. E isto é levar as crianças à palavra. Lembram-se aqueles adultos que queriam levar os seus filhos a Jesus? Nós assim estamos a levar os nossos filhos a Jesus, que é João capítulo 1, o verbo vivo, a palavra viva. Então, ao levarmos os nossos filhos à palavra, estamos a levá-los a Cristo. Então este é o primeiro I. Qual é o primeiro I? Alguém se lembra? Instrução. Segundo I, inspiração. Ok? Inspiração. A principal forma de reforçarmos o ensino que estamos a dar aos nossos filhos é por meio do nosso exemplo. Nós sermos a maior referência de inspiração cristã para os nossos filhos. Será totalmente inútil. E aliás, não é só inútil, como é prejudicial o facto de nós sermos incoerentes com a instrução que nós estamos a dar aos nossos filhos. O que vai acontecer é que os nossos filhos se vão revoltar. Vão dizer, o meu pai é um hipócrita, a minha mãe é uma hipócrita. Eles, quando estão na igreja, são uma coisa, aqui em casa eu vejo que são outra. Okay? Por isso é que é muito importante nós também aprendermos a pedir perdão quando nós falhamos. Nós, como pais, quando falhamos, pedir perdão. Tanto ao nosso cônjuge, para eles verem, como a eles, quando nós falhamos. Ok? Então os pais devem ser as principais referências vivas de vida cristã que os filhos têm na vida. Não o pastor, não algum irmão da igreja, mas os pais devem ser a principal referência de vida cristã. Então como é que nós, pais, estamos a demonstrar que nós amamos a Deus e amamos ao nosso próximo? No dia a dia, na prática. Será que eles nos veem a ler a Bíblia? Será que os nossos filhos nos veem a ler a Bíblia? E é bom que os nossos filhos nos vejam a ler a Bíblia. O pastor Luís Calixto tem esse exemplo lá de casa, de como o pai dele lia a Bíblia diariamente. Aliás, o pai dele aprendeu a ler com as Escrituras. E ele muitas vezes dá esse testemunho. Porquê? Porque marcou. Um filho que lê o pai a ler a Bíblia marca o filho. Será que eles nos veem a amar a palavra? Será que eles nos veem a orar? Será que eles percebem que nós somos pessoas de oração? Ou apenas somos aquela pessoa que faz uma oraçãozinha antes do almoço ou do jantar? Por isso, a importância do culto doméstico também, para os nossos filhos aprenderem a orar connosco, porque eles vão fazer orações muitas vezes centradas neles próprios e coisas muito básicas, mas eles, ao verem os pais a orarem, eles vão aprender a orar. Será que eles nos veem a orar? Será que eles nos veem a priorizar os cultos na igreja, as reuniões de oração? Eu lembro-me que quando nós éramos crianças, adolescentes, a gente via os meus pais a saírem de casa para ir à reunião de oração. Quando adolescentes nós ficávamos a ver futebol, ficávamos a jogar jogos de computador, ficávamos a fazer outras coisas. Nós víamos eles a vir à reunião de oração. Isso é um exemplo que nós temos. É uma herança que nós trazemos. E agora, pela graça de Deus, nós tentamos fazer o mesmo nas nossas vidas. E esperamos que os nossos filhos vejam também nós fazermos isso. Ou será que os nossos filhos vão ver que o jogo do Benfica, que joga na Liga dos Campeões à terça-feira à noite, é mais importante do que a reunião de oração?
E depois admiramos que quando eles crescem, quando eles têm uma festa, quando eles têm um programa com amigos, eles vão priorizar qualquer outra coisa, menos estar reunidos em igreja. Será que eles nos vêm a amar e a respeitar o nosso cônjuge? Será que eles nos vêm a ter posições políticas e cívicas bíblicas? Isto também importa. Porque eles são chamados a estarem na sociedade quando crescerem. Será que eles veem alegria no meio das dificuldades, quando há pouco dinheiro, quando há doença, quando há uma situação imprevista, quando há um problema de relacionamento? Será que eles veem alegria e contentamento no meio da dor ou será que vem murmuração? O que é que eles veem em nós nesses momentos? Será que eles veem uma gestão sábia e bíblica do dinheiro? Ou veem esbanjamento de dinheiro, veem contrações de dívidas? O que é que eles veem? A grande pergunta é, o que é que eles veem em nós? Será que eles veem Cristo em nós? Nós somos chamados a ser a inspiração dos nossos filhos. E eles devem ver Cristo em nós. Então, o primeiro I, instrução. Nós levamos os nossos filhos a Cristo por meio da palavra. No segundo I, inspiração. Nós levamos os nossos filhos a Cristo por meio do nosso exemplo, que somos chamados a ser como Cristo. E eles então podem ver uma referência de Cristo em nós. Terceiro I, intercessão. Intercessão. É a responsabilidade nossa também interceder continuamente diante de Deus pelos nossos filhos. Podemos fazer a nossa parte, como eu disse, podemos ser o melhor exemplo, podemos instruir os nossos filhos com cultos domésticos, com memorização de versículos, etc. Mas há uma coisa que nós não fazemos, como eu disse há pouco, transformar corações. E é por isso que nós precisamos de ir àquele lugar que é o lugar por excelência, onde nós demonstramos a nossa total incapacidade de fazer o que quer que seja. A oração. A oração. Jó, diz-nos a palavra, levantava-se de madrugada e ia oferecer sacrifícios, intercedia pelos seus filhos. Jó fazia isto todos os dias, pelos seus filhos. Pais e mães, devemos interceder pelos nossos filhos. Às vezes isso acontece só quando eles estão mal. Só quando eles já se estão a desviar, quando eles estão a tomar caminhos longe do Senhor. E essa deve ser uma prática constante das nossas vidas, de intercedermos pelos nossos filhos diante do Senhor. Clamar ao Espírito Santo de Deus, o único que é poderoso para transformar corações, que o faça. Como está a tua vida de oração pelos teus filhos? Então levemos ao sumo sacerdote que é Jesus os nossos filhos. Estão a perceber como todos estes Is levam sempre os nossos filhos a Jesus? Então, primeiro, instrução, inspiração, intercessão. Quarto I, igreja. Igreja. No contexto da igreja, os filhos podem e devem ver numa escala maior, com maior profundidade, com maior largura, aquilo que vem em casa. Devem ver amor a Deus, devem ver adoração, devem ver amor uns com os outros, um para com os outros, devem ver generosidade. Na igreja, os filhos vão estar expostos à palavra pregada, à palavra cantada, à palavra lida, à palavra orada, à palavra representada pelo batismo e pela ceia. Esta mesma palavra que tem o poder de transformar o coração deles. Os filhos devem entender que a igreja local não é periférico, não é algo secundário, mas que deve ser o ponto central da vida de cada cristão. A igreja local, o povo de Deus reunido, onde uns e outros se abençoam mutuamente, em que uns e outros edificam-se mutuamente. Então, famílias, vamos investir nestes 4 Is. Nestes 4 Is. Instrução, inspiração, intercessão e igreja. Igreja. Se nós, pais, não mostrarmos que a igreja é uma prioridade, e não é mostrando que é uma prioridade só porque sim, só porque tem que ser, tens que ir à igreja e ponto final. Mas é mostrar o porquê da importância da igreja, a beleza que existe na igreja, Cristo, líder dos seus membros, em que é nesse contexto que a igreja progride, cada um progride individualmente, mas coletivamente também, e que o reino de Deus se expande pela terra. Mostrar isso aos nossos filhos. E sim, vai haver alturas em que os pais vão ter que obrigar os filhos a ir à igreja. Obrigar mesmo. Não queres ir, mas vais. Não queres ir, mas vais. Alguns, como eu conheço, mais tarde agradeceram aos pais. Olha, obrigado por me teres obrigado a ir à igreja. Obrigado. Eu já ouvi isto, dos meus ouvidos. Ok?
Alguns aqui não têm filhos, mas têm sobrinhos, têm netos, têm afilhados. Talvez não possam fazer isto tudo com essas crianças, mas podem fazer alguma coisa, envolvam-se. E eu sei que há alguns de vocês que se envolvem também na educação de sobrinhos, netos, afilhados, etc. E nós, como comunidade, num todo, vamos orar, vamos interceder pelos pais, vamos interceder pelos filhos. E qual é um dos palcos principais dessa oração comunitária? Onde é que é? Na reunião de oração. Reunião de oração. Reunião de oração. Todos estamos convocados a nos reunirmos em oração. E na reunião de oração, muitas vezes oramos pelos filhos. Oramos pelos pais. Então vamos travar esta batalha todos juntos em comunidade na reunião de oração. Vamos batalhar esta guerra pelas almas deles na reunião de oração, todos juntos. E já temos visto respostas de Deus às orações que se têm feito na reunião de oração. E pais, não esperem que os vossos filhos estejam numa situação má, longe de Deus, para virem à reunião de oração. Infelizmente, às vezes é isso que acontece. Não esperem. Vamos fazer trabalho preventivo. Então, como comunidade, somos chamados, este foi o primeiro ponto, a ter esta responsabilidade junto às crianças. Mas somos também chamados a olhar para estas crianças e a tê-las como inspiração. E vamos ler o resto do 14, aliás, podemos ler o 14 todo e o 15, para fecharmos. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino do céu é dos que são como elas. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Okay? Então Jesus aproveita esta situação para fazer o quê? Para passar um ensino teológico profundo. De uma forma tão simples. E esta é a beleza de Jesus. É que Jesus ensina coisas profundas de uma forma muito simples, com exemplos corriqueiros, com exemplos do dia a dia. E Jesus diz assim: olha, o reino dos céus é daqueles que se fazem como estas crianças. Que se fazem como estas crianças. Para se abraçar o cristianismo, para se abraçar a fé, tem que se ter como inspiração as crianças. Ao mesmo tempo, aquilo que vai evidenciar que alguém é um cristão genuíno, que alguém é um cristão verdadeiro, é que ele continua a ser como uma criança. Ele não só um dia se fez como criança, mas ele continua a ser como uma criança. Resumindo, quem abraça e vive o Evangelho tem de ser como uma criança. É isto um chamado à infantilidade? É isto um chamado à imaturidade, à insensatez? Não. Não é este aspecto do ser criança que Jesus está a falar. Ser criança para Jesus aqui é ser alguém dependente, alguém que percebe a sua vulnerabilidade, alguém que percebe que não tem capacidade de fazer gestão da sua vida, que não tem capacidade de sobreviver por si mesmo. Alguém que percebe as suas limitações. Ser como criança é entrar num processo de volta ao Éden, ao jardim do prazer, onde Adão e Eva estragaram tudo. Onde Adão e Eva tinham um relacionamento de crianças diante de Deus, totalmente dependentes, em que Adão e Eva ansiavam pela viração do dia para andarem na presença de Deus, andarem com Deus. Tinham este prazer, esta alegria. Isto é o Éden. O Éden significa prazer. O jardim do Éden era o jardim do prazer. Porquê? Porque eles tinham belas frutas para comer também. Mas acima de tudo, porque a presença de Deus estava lá de forma inesgotável, de forma constante, de forma bem presente, de forma palpável. Mas aí veio o pecado. E o pecado de Adão e Eva nada mais foi do que um manifesto assinado por eles de independência do Pai. E tornaram-se órfãos de Pai. E o que é que acontece com uma criança recém-nascida se for arrancada da mãe ou da sua cuidadora? O que é que acontece com a criança? Morre. E foi isto que Deus disse que aconteceria com Adão e Eva. Foram arrancados do Pai e houve morte. Morte eterna e a morte física. Foram arrancados do Pai. Eles quiseram tomar as rédeas da sua vida, foram atrás de uma ilusão. A sua arrogância cegou-os para o facto de que sem pais estão completamente perdidos. Da mesma forma que um bebê recém-nascido está perdido longe da sua mãe, dos cuidados de um adulto. Separadas de Deus, as pessoas acham-se autossuficientes. As pessoas acham-se capazes. As pessoas estão cegas pelo orgulho, iludidas em fantasias, em ilusões de que controlam a sua vida quando não controlam. É apenas ilusão. E, na verdade, enquanto permanecerem nessa cegueira de autossuficiência,
elas vão estar longe de Deus. Então, qual é o caminho de volta para Deus? É reconhecer que não se é autossuficiente. Humilhar-se, engolir o orgulho, pedir perdão por Deus, por esta ilusão arrogante. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus teve de vir. Ele teve de se fazer como criança. Ele teve de se humilhar para que os arrogantes da história que somos nós pudéssemos ser humilhados. Ele fez-se vulnerável para que nós pudéssemos entender a nossa vulnerabilidade. Ele fez-se dependente para que nós pudéssemos entender a nossa dependência. Ele que era autossuficiente, ele se fez dependente dos seios de uma mulher fraca e vulnerável, para que nós pudéssemos entender a nossa própria vulnerabilidade. Cristo viveu a vida perfeita desta confiança, desta criança completamente dependente do Pai. Ele disse, a minha comida, aquilo que sustenta a minha vida, aquilo que me segura, é o quê? É fazer a vontade do Pai. Jesus colocou-se como esta criança perfeita, dependente do Pai, obediente ao Pai, humilde diante do Pai, para que os arrogantes, filhos pródigos, pudessem voltar aos braços do Pai e voltarem a aprender essa dependência, que é a dependência onde floresce a paz, o perdão, o amor, a alegria, o sentido da vida. Então só se apropria do perdão de Deus quem vem assim a Deus. Quem vem assim. Por isso é que Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai, o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E o Filho vai revelar a estes que se humilham. Ser como criança é ser como aquele homem cobrador de impostos que estava no templo, ao lado daquele fariseu, o fariseu que dizia, obrigado Deus, porque eu sou o melhor crente da face da terra, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou super espiritual. E o que é que fazia o cobrador de impostos? Batia com a mão no peito e dizia, meu Deus, perdoa-me, porque eu sou o mais miserável de todos os pecadores. Ser como criança é isto. Ser como criança é a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres, os mendigos, os humildes de espírito. Agora, ser como criança não é só o requisito para entrar no reino dos céus. O verdadeiro crente vai continuar a ser como criança. Vai continuar a ser como criança. Até porque, agora, ele passa a ter uma nova visão de Deus. Ele passa a ver Deus como quê? Como Pai, como Abba, como o Pai querido, o Pai com quem ele tem intimidade, o Pai que o abraçou, o Pai que o adotou, em que antes ele era inimigo e ele agora é-lhe dado todos os direitos de filho. Ele é co-herdeiro com quem? Com o próprio Deus Filho, Cristo. Ele é co-herdeiro com Cristo, alvo de todas as promessas. Ele agora vê Deus como Pai e pode entrar com plena confiança diante do trono do Pai. Hebreus afirma isto. Pode entrar com confiança. Não entra mais com culpa, não entra mais com medo, não entra mais com receio, mas entra com confiança, com reverência sim, mas com toda a confiança. Da mesma forma que uma pequena criança sabe quando um pai está zangado e tem reverência por ele e sabe que só pode ir até ali, mas ao mesmo tempo a criança consegue interromper o trabalho que o pai está a fazer e jogar-se nos braços dele. E como é que um pai fica nessas alturas, se não estiver na carne? Derrete-se, abraça a criança, beija a criança. E é assim. O Pai quer nos abraçar, o Pai quer abraçar os seus filhos. Por isso, um filho de Deus tem esta relação de confiança com Deus. Tem de existir nos verdadeiros filhos de Deus um contínuo desejo por Deus e pela sua doce, amorosa, poderosa e aconchegante presença. Okay? Ela é doce. Ela é doce. Nós vemos isso nos Salmos. Ela é melhor do que as melhores comidas. Na tua direita há delícias perpétuas, eternamente. Pedro disse, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Todo recém-nascido anseia pelo leite da mãe. O que é que ele faz quando não tem o leite da mãe? Ele chora. O choro é o quê? É um clamor. É um pedido desesperado por comida. Então, o que Pedro está a dizer é que nós, como filhos de Deus, temos que ter este choro desesperado pela presença, pelo próprio Deus.
Este anseio, esta fome, da mesma forma que uma criança anseia pelo leite da mãe, nós devemos ansiar pela presença de Deus, pelo alimento que Deus dá, pela presença presente, e passar esta redundância pela presença presente de Deus. Sim, porque Deus tem todo lugar, Deus é omnipresente. Mas se nós somos de facto cristãos, verdadeiros filhos de Deus, nós sabemos que há momentos na nossa vida em que não é só a questão da omnipresença de Deus, em que há um senso da presença de Deus. E por isso podemos dizer que é a presença presente de Deus. Nós sentimos a doçura da presença de Deus, a paz da presença de Deus, que muitas vezes nos conduz ao quebrantamento, se há pecado na nossa vida. Outras vezes nos conduz à paz, se há conturbação na nossa vida. Outras vezes nos conduz à alegria. Então um cristão saudável busca todos os dias intensamente, como esta criança, a presença de Deus por meio da palavra, por meio da oração. Por isso que Paulo disse, Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Ou seja, queiram mais de Deus, queiram mais da presença de Deus na vossa vida. Queiram mais e mais e mais. Como uma criança anseia por mais e mais alimento da sua mãe. E a presença de Deus, acho que é Spurgeon que trabalha essa ideia, a presença de Deus é como o maná no Antigo Testamento com o povo de Israel. Nós não podemos guardar a porção diária para o dia seguinte. É por isso que nós devemos buscar a Deus todos os dias. No dia a seguir devemos abrir a palavra, devemos ir à presença de Deus em oração. Porque a presença de Deus não se guarda de um dia para o outro. Ele é o verdadeiro maná que nos alimenta. Devemos ir a Ele para sermos alimentados todos os dias. Jesus disse, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará, o quê? O Espírito Santo aos que o pedem. Mais de Deus Pai, mais de Deus Filho, mais de Deus Espírito, do Deus triuno em nós. Como é que Jesus disse que Ele estaria connosco até a consumação dos séculos? Por meio do quê? Por meio do seu Espírito. Por meio do seu Espírito. É isto que o verdadeiro povo de Deus mais anseia, mais quer do fundo do coração. Mais e mais e mais e mais da real e viva presença de Deus na sua vida. É isto. É isto que levará a um crescimento em santidade. É isto que levará a um crescimento em amor ao próximo. É isto que levará ao fortalecimento da igreja. E nós, no domingo passado, o pastor Rui Gago trouxe aquela palavra de nós não termos pecados escondidos como Acã escondeu aquilo que não devia ter escondido. E que isso impede o povo, no sentido comunitário, de frutificar. Então, quanto mais nós buscarmos a presença de Deus na nossa vida, mais nós vamos crescer em santidade, mais nós como igreja vamos poder ir nesta missão que Ele nos deu, de levar essa mesma presença para a sociedade, de levar esta mesma presença até os confins da terra, a presença salvadora de Deus. E esta é a missão da igreja, levar a presença de Deus. Isaías diz que a presença de Deus, a glória de Deus faz o quê? Está sobre toda a face da terra. Esta é a missão da igreja, levar a glória de Deus a toda a face da terra. A todas as áreas da sociedade, todas as esferas da sociedade, às famílias, ao trabalho, à política, aos mídias, nas artes, a todo lugar. E isso será uma antevisão daquilo que está por vir. João disse assim, Apocalipse 21:5, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus, a presença de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava assentado sobre o trono disse, eu faço novas todas as coisas. O ponto principal dos novos céus da nova terra é o quê? É Deus no meio do seu povo, sem quaisquer impedimentos, sem as barreiras do pecado. A presença plena de Deus no meio do seu povo, em toda a terra, preenchendo com a sua glória, a sua beleza, a sua majestade. E nós como igreja somos chamados a ser o aperitivo desta terra. Somos chamados a ser a amostra desta terra. Por isso nós como igreja falhamos se nós não trazemos a presença de Deus de forma crescente, tanto aqui dentro, mas também para fora. E isto que eu acabei de escrever do Apocalipse, um mundo sem lágrimas, sem dor,
sem mentiras, sem falta de confiança, sem traição. É o mundo que esta sociedade anseia. É a utopia de uma sociedade perfeita. E a humanidade já tentou construir isto por meio do humanismo, por meio do hedonismo, por meio de todas as formas e feitios, já se tentou isto. Mas não dá. Não dá. Porquê? Por causa do pecado. Mas isto vai acontecer o dia. O cristianismo, o Evangelho mostra o caminho de volta para esta sociedade perfeita que é o Éden. O prazer. O prazer em Deus, o prazer uns nos outros. O primeiro passo para tu desfrutares da abundância desta vida, desta alegria, desta presença de Deus, é fazeres-te como criança diante dele. Então, se tu estás aqui nesta manhã e tu ainda não tens Deus como Pai, reconhece a tua vulnerabilidade. Reconhece que tudo aquilo que tu tens buscado na vida, que toda a autossuficiência que tem liderado a tua forma de ver e de viver a vida, te tem levado apenas a vazio. E que aquilo que tu precisas é ir para Deus. É ir para Deus. Então vai a Deus como uma criança e diz: Pai, eu não consigo sobreviver sem Ti. E olha para Cristo, porque Ele é o único meio de tu poderes chegar ao Pai. Aquilo que Ele fez na cruz por ti, Ele viveu a vida perfeita que tu não consegues viver para agradares a Deus, e Ele morreu a morte que tu merecias sofrer, para que o teu pecado seja aplacado diante de Deus e possas ser aprovado. Então, se estás aqui nesta manhã e ainda não foste adotado como filho, vai a Deus como uma criança. Chora pelo teu pecado, reconhece a tua necessidade. E nós que já nos encontramos neste amor, não nos iludamos com a ideia que já experimentámos tudo e que já vivemos tudo o que havia para viver da presença de Deus, da presença do Pai. Se formos assim, nós estamos a ser o impedimento para que uma barragem da presença do Espírito Santo seja aberta sobre as nossas vidas e através de nós. E mais, nós vamos tornar como os fariseus. E nós vamos ser como aqueles discípulos que impediam as crianças de vir a Deus. Porque um crente sem a presença de Deus, viva, ativa na sua vida, vai ser um fariseu legalista, chato, e que vai impedir os outros de chegar a Deus. E vai ser crítico, vai ser amargo, e vais sempre estar a cortar as pernas de toda a gente. Vai ser um religioso. Então peçamos a Deus que nos faça como a corça do Salmo 42. Que nos dê anseio, que nos dê fome da sua presença. Então, se não sentes fome e sede da presença de Deus, o teu coração está como a terra seca, está rachado. Se não tens esta fome como esta criança, como um recém-nascido pelo leite da sua mãe, o teu coração está frio. Qual é a primeira coisa a fazer? É aquilo que está em Apocalipse, quando diz que nos afastamos do primeiro amor. O que é que João diz lá? Para nos arrependermos e voltarmos aos primeiros tempos. Então a primeira coisa que deves fazer, se estás com o coração frio, se o teu coração já não se aquece pela presença de Deus, se o teu coração já não anseia por Deus, por aquela doce presença de Deus, pede perdão. A primeira coisa, pede perdão. E dizer: Senhor, eu sei, o meu coração está duro. Eu estou duro perante Ti. Não tenho tido fome, não tenho tido sede de Ti. Aquilo que tem sido o alvo da minha fome e da minha sede tem sido outras coisas desta vida, menos Tu. Se o teu coração está frio, pede a Deus que derrame sede e fome dele no teu próprio coração. Clama a Deus por isto. Clama a Deus que Ele inunde o teu deserto árido, a ponto de o teu coração se tornar um jardim. Esse jardim do Éden, esse jardim onde tu passeias com Deus, com o Espírito de Deus. O nosso coração é para ser uma amostra, um aperitivo do Éden. Nós individualmente, mas não só. Por isso temos que regar este jardim. Ok? As minhas plantas, quando eu estive em Moçambique, algumas plantas não foram cuidadas e ficaram completamente amarelas. Ok? Ficaram amarelas, ficaram secas. E todos nós, daqueles que somos filhos de Deus, temos este jardim, ok? Temos este jardim. E deixamos secar o jardim. Eu pergunto, por favor, presta atenção nesta hora, como está o teu jardim? O jardim que de facto é jardim. As folhas estão viçosas. As flores são lindas. E aquilo que exala para aqueles que estão à nossa volta é o aroma de Cristo. É isto que Paulo fala ou não é? Para nós exalarmos o aroma de Cristo. Quando o nosso jardim está seco, não há aroma de Cristo nas nossas vidas. Ninguém sente aroma de Cristo. Nós temos árvores de fruto em nós. Nós somos chamados a ser estas árvores de fruto. Mas quando nós estamos secos, não há frutos.
Não há fruto do Espírito em nós. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz. E às vezes na nossa vida não há cristã, na nossa vida cristã não há alegria, não há paciência, só há impaciência para conquistar a nossa volta, especialmente com os da família. Não há bondade, não há autodomínio. Há vícios dentro dos quais nós vamos atrás deles e não temos autodomínio perante eles. Porquê? Porque o nosso jardim está seco. Não há amor a transbordar para com os nossos filhos. Não há integridade no trabalho, porque o nosso jardim está seco. Precisamos de regar o nosso jardim. Como é que nós regamos o jardim? Fechando a porta do nosso quarto, dobrando os nossos joelhos diante de Deus, abrindo a sua palavra e clamando para que Ele nos visite, para que Ele venha a nós, com o seu Espírito, com a sua água, esta água que Ele prometeu, que é uma fonte inesgotável, que flui em rios sem fim. É isto que nós precisamos, é isto que nós precisamos individualmente, é isto que nós precisamos como igreja. Como está a nossa vida de dobrar os nossos joelhos diante de Deus? E essa é a causa do nosso jardim estar seco. Ou então até pode haver vida devocional, mas é uma vida devocional completamente seca. Uma vida devocional religiosa, onde nós vemos os minutos a contar, onde nós fazemos por fazer. E não é aquele momento em que nós ansiamos por Deus. Que Deus nos visita ali por meio da palavra. Agora não quer dizer que vai sempre acontecer alguma coisa, mas o ponto é alimentar a nossa fome, alimentar a nossa sede, por meio da palavra, por meio da oração, mas não só. Vida coletiva. Vida coletiva porque Deus fala ao seu povo por meio da sua igreja. E alguns jardins secos aqui talvez estejam a ser chamados nesta manhã, por meio da pregação da palavra, no contexto da igreja, da comunidade, a voltarem a ser jardins regados. Porquê? Porque a vida em comunidade. A vida em igreja é essencial, em que nós todos nos exortamos uns aos outros quando é preciso. Em que nós, quando chegamos perto do outro, olha, está tudo bem na tua vida, é que eu noto que há qualquer coisa que não está bem. Eu vejo que alguma coisa está diferente. O que é que se passa? Vamos orar juntos. Precisamos disto. Nós, como igreja, precisamos disto. Mais uma vez, reunião de oração. A reunião de oração tem crescido, graças a Deus. Mais pessoas têm vindo à reunião de oração. Temos tido momentos muito bons na reunião de oração. Porquê? Porque, acima de tudo, aquilo que nós temos pedido é o mais importante que nós podemos pedir, que é o próprio Deus. A santidade de Deus, o amor de Deus, que vem a nós e que transborda lá para fora. Oramos pela missão, oramos por plantação de igrejas. Então vamos continuar nesta busca. Vamos orar, tem uma palavra de oração. Senhor Deus, quero-te dar graças. Te damos graças porque, Senhor, nada nem ninguém nos impede de chegar ao teu colo, Senhor. Ninguém. Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem as hostes espirituais, nem criatura alguma. E graças à tua graça soberana, nem nós mesmos. Te agradecemos, Espírito de Deus, por nos teres atraído aos braços do Pai um dia. Mas ajuda-nos a continuar a sermos como crianças. Que sejamos como estas crianças que anseiam por Ti. Senhor, e alguns jardins aqui, nossos, estão bem secos. Estão bem secos. Já lá vai o tempo em que havia as belas flores, em que havia frutos viçosos e saborosos, Senhor. Perdoa-nos porque nós nos desleixámos no nosso jardim. O jardim do amor, em que o noivo se encontra com a noiva, que somos nós, como está descrito em Cantares. O jardim do prazer, em que Tu vens a nós, como lá no Éden vinhas a Adão e a Eva. E como um dia teremos de uma forma contínua para todo o sempre, nos novos céus, na nova terra. Senhor, restaura o nosso jardim. Restaura o nosso jardim, Deus, da vida de cada um de nós. E que hoje seja o início do regar dos jardins de alguns aqui, Senhor. Para que nós, como todo, como igreja, sejamos este jardim belo, para o qual a sociedade pode olhar e pode ver a comunidade, que é a comunidade a ser diferente de todas as outras comunidades na face da terra, a comunidade por excelência do amor que vem, do amor que se dá. Senhor, rogamos-te isto. E rogamos-te que nós, como pais, ensinamos os nossos filhos a regarem o seu jardim, Senhor. A amarem-te, Senhor, com todo o seu coração, com toda a sua força, todos os dias da sua vida, em qualquer contexto em que estejam. Senhor, ajuda-nos a ter isto como prioridade na nossa vida. A os ensinarmos, seja em culto familiar, seja
momentos informais, a sermos exemplo para eles e quando falhamos pedir perdão e aí estaremos a ser exemplo também, a intercedermos diariamente por eles e a introduzirmos a beleza, a força, a glória da tua noiva, a Igreja. Ajuda-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome e para que o teu nome seja elevado nesta sociedade, na nossa cidade de Faro. Amém.